Olá, meu nome é Bruno, eu estou no oitavo semestre de Letras pela São Judas Tadeu, do campus da Moca, do período noturno, e esse vídeo faz parte do projeto de sequência didática que tem a orientação da professora Cíntia Pichini. Bom, essa sequência didática ela foi planejada e elaborada dentro da área de linguagens para ser dada em 3 aulas, sendo que cada aula tem um tema específico e uma atividade referente a esse tema. Só que a cada aula o tema vai se tornando mais complexo e mais amplo. As 3 aulas, portanto, estão amarradas. Uma aula se conecta à outra e a aula seguinte sempre vai partir do conteúdo anterior, com a intenção de que tudo a respeito daquele tema, da área de linguagens, seja aprendido. A respeito da organização e separação das turmas, desde o princípio até o encerramento será em duplas. Primeiramente, a aula tem um teor muito expositivo por parte do professor, mas no decorrer das aulas, em cada uma das aulas, os alunos vão ganhando mais autonomia, porque parte fundamental é que eles tenham uma posição de investigador e de pesquisador, no sentido científico mesmo e do lado acadêmico da coisa. De uma forma ou de outra, o poder dos alunos, tanto a respeito do conteúdo, quanto do sentido de se impor, vão crescendo com essa autonomia. De uma forma ou de outra, os gostos e os interesses dos alunos eventualmente aparecerão, coisa que é importante nessa aula. E aqui a gente cai nas intenções, habilidades e competências, e bem como os objetivos desse plano de sequência de aulas. Bom, essa sequência didática ela é constituída e construída sobre as disciplinaridades da linguística, se envolvendo sobretudo com semiótica e gêneros discursivos. De uma forma mais básica, essa sequência didática vai tratar dos meios e dos modos, e das possibilidades e das características do ato de comunicar-se. De uma forma mais sintética ainda, essa sequência didática diz respeito da comunicação e da interação. As 3 aulas têm em comum habilidades e competências que se relacionam com a convivência e compartilhamento, isto é, a ideia de grupo, coletivo ou comunidade se faz muito presente, pois os principais objetivos envolvem as diferenças e as diversidades da linguagem, que por sua vez já incita a ideia, portanto, de particularidade, que por sua vez já traz a ideia de contexto, mas a característica de habilidades, de uma maneira geral, implica relacionar, analisar, se posicionar, explorar e debater. Isso tudo, obviamente, dentro daquilo que envolve a comunicação e interação dentro das conceituações e princípios da linguística. Na primeira aula é abordado o que é texto e o que é contexto. Aqui o professor apresenta as possibilidades de organização de um texto ou organização textual, demonstrando as características de cada tipo textual e as diferentes estéticas de plataformas, mídias e ocasiões em que cada tipo textual se enquadra, bem como os critérios de textualização, que são os quesitos técnicos que definem e particularizam determinado tipo de texto, cujo principal objetivo é romper com a ideia de que texto é tudo aquilo que está escrito de uma forma mais acadêmica ou técnica, parecendo que é algo inacessível, mas mostrando de fato que texto é um todo de sentido que tem infinitas possibilidades de configurações e de maneiras de se expressar e de manifestar. Bom, para a aula do aluno, ele não precisa trazer muita bagagem, mas ele precisa ter uma noção do que ele entende por texto e contexto, a relação entre um e o outro, uma capacidade dialógica minimamente desenvolvida, assim, e compreensões de ambientes socioculturais. Bom, a atividade toma como ponto de partida os modos de organização textual, o modo descritivo, narrativo
e dissertativo, sendo cada um deles devidamente esclarecidos e elucidados e exemplificados. Após as características e as particularidades estarem bem destrinchadinhas, a atividade segue sob o comando dos alunos, pois eles farão um trabalho em duplas de pesquisa sobre o assunto. A atividade em si é encontrar 3 gêneros textuais para cada modo de organização textual e uma obra que elucide cada gênero. Agora, na segunda aula, que depende muito do conteúdo da primeira aula, isto é, então a ideia é que cada aula seja levada para a aula seguinte, certo? Enfim, a aula 2, o tema dela é o discurso. Então aqui o professor ele demonstra maneiras de apresentar o mesmo discurso em diferentes textos, e de como a mesma temática discursada ou discursiva se difere por posicionamentos e opiniões, não necessariamente opostas, mas complementares ou aliadas, e romper com a possível ideia de que discurso se relaciona apenas com ocasiões formais ou políticas, mas que de fato é tudo aquilo que se diz e como se diz a respeito de algo. Os alunos vão ter que trazer o conteúdo da primeira aula e as possíveis considerações ou extensões do que foi dado que eles mesmos possam ter encontrado. Bom, partindo da primeira pesquisa, o assunto prossegue de forma expositiva, né, até para fazer a manutenção da estrutura das aulas. E estabelece a função de um texto, que é comportar um discurso e levar uma mensagem impondo uma comunicação em que tanto a concordância quanto a discordância é possível, isto é, num diálogo, a possibilidade são duas, concordar ou discordar. Bom, após a exposição dessa nova partícula do tema, segue a atividade. A dupla deve pegar os 3 gêneros da atividade anterior e encontrar o mesmo discurso nesses diferentes gêneros, e 2 discursos ou opostos ou simplesmente diverso para cada gênero, para mostrar as possibilidades de discurso, de ideia e de pensamento, portanto, de posicionamento. Agora a gente chega na terceira e última aula, que é a que amarra todos os conteúdos e também implica novos assuntos. Bom, primeiramente, o professor ele recapitula e sucinta todo o conteúdo aprendido ao longo das aulas anteriores, bem como os valores das atividades feitas até então. Então, ocorre o prosseguimento e o caminhamento do novo assunto, tratando das funções estilísticas da língua, o que seria o modo expressivo e a que propósito determinado texto serve, isto é, para que esse texto existe, o porquê esse texto está dizendo tal coisa, o porquê esse texto tem essa estrutura, coisas assim. E isso acaba trazendo a seguinte disciplina, variações linguísticas, e eu diria também níveis de linguagem, o que vai acabar interferindo no estilo e expressão da comunicação, né? As maneiras, os modos de se comunicar. O conteúdo que o aluno previamente deve ter são os das aulas anteriores e algum conhecimento a respeito de classes gramaticais também, o que também seria dado em sala, já que o assunto envolve isso. Bom, em síntese, o tema geral da terceira aula seria as competências que definem ou constroem um discurso, de maneira intrínseca, ou isto é, natural, ou consciente, que seria, como foi dito anteriormente, o estilo, as variações linguísticas e os níveis de linguagem. A partir disso, a gente chega na atividade, que seria cada dupla deve pegar um gênero textual dentro de um modo de organização textual, caracterizá-lo pelo conteúdo temático, construção composicional e estilo. Então ocorre a união de duas duplas, formando um quarteto. Então logo há a troca de projetos, isto é, uma dupla desenvolverá o projeto da outra, mas sempre mantendo diálogo e apoio mútuo, pois no final de tudo, de todas as aulas, o que importa é justamente a convivência e a troca de experiências e vivências.